Talvez exista algo na sua vida que está te impedindo de você amadurecer espiritualmente, de você finalmente começar a se ver avançando. Sabe em Ezequiel 47, quando o anjo vai guiando Ezequiel a um lugar cada vez mais profundo do rio? Mas tem um problema, às vezes a gente se sente estagnado. E a gente quer acessar um lugar mais profundo, a gente quer ir nesse lugar mais profundo, a gente quer amadurecer. Mas tem um problema, a gente se sente totalmente estagnado. Só que tem um erro que pode estar te fazendo ficar estagnado. Pode ter um erro que está fazendo com que você não consiga amadurecer na sua caminhada cristã, mesmo que você tenha esse desejo. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente, se você está ouvindo isso aqui, provavelmente você tem o desejo de amadurecer na sua caminhada cristã e talvez você se veja estagnado, ou talvez você queira ajudar alguém que está estagnado, tá? Então, cara, o ponto do vídeo de hoje se resume em uma frase: não terceirize o seu relacionamento com Deus. A gente pode fazer isso mesmo sem querer, sabe? A gente pode acabar lançando o papel de mediador entre Deus e os homens para nossa liderança, para os nossos pais, para o nosso amigo que nos apresentou a Cristo, para o nosso discipulador. Só que, amigos, é até injusto com eles, porque você vai estar colocando eles no lugar de Jesus. Sim, é isso mesmo. Porque o único intermediador necessário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Toda vez que você coloca alguém nesse papel, você está pegando uma pessoa pecadora e querendo que ela, e lançando expectativas sobre ela, que ela seja como Cristo, que ela seja Cristo na sua vida. E óbvio que vai dar errado, é óbvio que ela vai te ferir, é óbvio que ela não vai correr as suas expectativas, porque você está lançando expectativas que deveriam estar lançadas sobre o Senhor, em pessoas falhas e miseráveis. Então, você não pode terceirizar o seu relacionamento com Deus, porque Jesus veio só para isso. Em Hebreus 12 fala como Jesus ele veio por causa de uma alegria que estava proposta para ele. Só que essa alegria é justamente a nossa reconexão com Deus. Ele suportou a vergonha da cruz por causa da alegria de nos reconciliar, de novamente termos paz com Deus. Então a gente não pode desperdiçar isso e a gente não pode ficar buscando ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Porque há muito tempo atrás Deus falou pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. Hoje nós temos em Cristo tudo que nós tínhamos nos profetas. Nós temos em Cristo tudo que nós queríamos nas porta-vozes de Deus. Nós temos tudo isso em Cristo. Nós podemos extrair diretamente da fonte. E ao longo desse podcast de hoje, eu quero te mostrar exatamente como você pode fazer isso de uma forma mais prática, para a gente não ficar aqui no lado místico. Eu sempre gosto de te mostrar na prática mesmo quais comportamentos a gente pode ter na nossa disciplina espiritual para a gente não terceirizar nosso relacionamento com Deus, pra gente não entrar nesse lugar de imaturidade e pra gente não ficar estagnado, mas continuar avançando no conhecimento de Deus. Então, eu já peço pra você deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda muito a divulgar, tá bom? Ajuda muito a distribuição para que o nosso único objetivo, que o evangelho seja espalhado para mais pessoas. Esse é o nosso único objetivo aqui no Deixa Queimar. E aqui no podcast Queime por Jesus, nós estamos todas as segundas-feiras tentando te ajudar a manter constantemente queimando cada vez mais, ardendo de amor por quem Jesus é. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, nós estamos aqui com o objetivo de te ajudar, tá bom? Então, faz esse favor aí pra gente que vai estar ajudando demais, tá? Eu tô falando com você mesmo, não é com outra pessoa, é exatamente com você, tá? Então, vamos lá. É hora da gente começar a comer alimento sólido, sabe? E um dos primeiros sinais que a gente está começando a comer alimento sólido, a gente tem mais trabalho. Porque quando você tá ainda na fase do leite espiritual, é alguém que te alimenta. O tempo inteiro é alguém que te alimenta, alguém que oferece pra você um estudo, alguém que oferece pra você o que você tem que ler, quais livros, quais filmes, quais pregações assistir. Você é um bebê, tá? Quando você começa a ter alimento sólido, a parada fica mais difícil. Porque uma característica, quando você é bebê, alguém te alimenta. Quando você é adulto, você que tem que buscar seu alimento. Hoje em dia é até mais fácil, né? Você pede um iFood, você vai num restaurante, se você não souber cozinhar, então você cozinha, e mesmo assim você vai no mercado, tá tudo prontinho lá. Só que no contexto bíblico, quando Paulo escreve sobre comer alimento sólido, o que o autor está querendo dizer ali, naquela época, era o quê? Quando você para de beber leite, vai comer alimento sólido, você tem que caçar,
preparar e cozinhar. Dá mais trabalho. Outra marca de quem está começando a comer alimento sólido vai demandar mais energia. Se vai ter mais trabalho, vai demandar mais energia. E vai demandar também que você alimente outros. Se antes você foi sustentado por pessoas que ingeriam alimento sólido e te davam de comer espiritualmente, se você agora está começando a ingerir alimento sólido, uma marca disso é você vai começar a alimentar a vida espiritual de outras pessoas. Você vai começar a ser uma fonte de vida espiritual para outras pessoas. Porque dentro de você vai começar a ter um rio que flui. Um rio que vem da parte de Deus e flui, um rio de águas vivas que vai poder saciar a sede de outras pessoas. Isso é Cristo vivendo em você e agindo através de você. Então, uma das marcas de alguém que está comendo alimento sólido, você vai começar a ser luz na vida de outras pessoas. Essa é uma das grandes marcas de alguém que está comendo alimento sólido. Não é apenas você vai se tornando cada vez mais amadurecido espiritualmente, mas é você também vai ajudando cada vez mais pessoas. Quanto mais você amadurece espiritualmente, mais servo dos outros você se torna. Quanto mais você cresce no espírito, mais você cresce no serviço aos seus irmãos. Essa é uma verdade inegável, porque o cara mais maduro espiritualmente que já pisou nessa terra foi aquele que foi servo de todos. Foi aquele que terminou os seus últimos dias lavando os pés dos seus discípulos. Então, três, eu queria falar aqui três coisas que terceirizar, três problemas, né, que terceirizar o seu relacionamento com Deus pode gerar. E o primeiro delas é gera um cristão fraco. Gera um cristão fraco, fraco. Ele não está enraizado em Deus. Porque olha só, em Gênesis 2:15, tá escrito assim, ó, do 15 ao 18. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Olha que interessante. Você pode estar pensando, o que tem a ver cristão fraco com isso aqui que eu acabei de ler, né? Mas você vai entender. Você percebe a ordem aqui das coisas? Primeira coisa, Deus põe um homem no jardim para guardar e cultivar. Depois, Deus dá uma ordem. A primeira ordem é: coma de toda árvore. A segunda ordem é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão ouviu isso de quem? Do próprio Deus. Seguindo lendo, o Senhor fala: não é bom que esteja só. E ele cria Eva. Olha a ordem. Deus colocou Adão no jardim, dá as ordens para Adão, depois ele cria Eva, tá? Deus fala diretamente com Adão. Deus fala primeiro com Adão, não com Eva. Só que vocês lembram em quem a serpente vai tentar? A serpente não vai tentar Eva. A serpente vai tentar Adão. Não, perdão, a serpente não vai tentar Adão, a serpente vai tentar Eva. Na verdade, Deus falou direto com Adão. Mas a Bíblia não deixa explícito se Deus falou direto com Eva. Então, em quem a serpente vai? Em Eva. Porque de quem Eva ouviu que não poderia comer daquela árvore? Muito provavelmente a única outra pessoa que sabia, Adão. Eva recebeu a ordem que veio da parte de Deus, terceirizada. Ela recebeu a ordem que estava no desejo de Deus através de Adão e não através do próprio Deus. Então Satanás foi tentar quem? Foi tentar Eva, que não tinha recebido a informação e a ordem diretamente do próprio Deus. E o que acontece? Ela tem a ideia sobre quem Deus é totalmente distorcida e aí acontece a queda. Amigos, os homens, eu, qualquer outra pessoa que você esteja assistindo, é, os homens eles podem te passar informações, mas o ponto aqui é te conduzir ao trono de Deus, para que lá você aprenda sobre quem Deus é, tá? Os homens te passam informações, mas só Deus pode se revelar para você.
A terceirização do conhecimento de Deus gera elos fracos. Você precisa ter um lugar de intimidade com o Senhor, senão você vai para sempre ser um cristão fraco. Não adianta. Você precisa conservar o lugar secreto. Você precisa conservar o lugar de intimidade, senão você vai ser para sempre um cristão fraco. Não existe viver do que os outros falaram sobre Deus. Você precisa você mesmo buscar o conhecimento de Deus através do que Jesus Cristo já deixou para você, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem torna conhecido os segredos que estão no coração de Deus, conhecidos a você. Então você precisa se apoiar nisso e não nos homens. O Espírito Santo usa homens para te falar sobre Deus. Mas se você não buscar quem Deus é através do Espírito Santo, você vai continuar sendo um cristão fraco. Tá? Então, primeira coisa que terceirizar seu relacionamento com Deus gera um cristão fraco. Segunda coisa, gera um servo e não um filho. Porque a paternidade de Deus está diretamente relacionada com o quanto sabemos de quem Ele é, e não apenas sobre o que Ele está fazendo. Percebe a diferença? Você precisa saber quem Deus é e não só o que Ele está fazendo. Jesus fala sobre isso em João 15,15. Ele diz: Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Se você terceiriza sua busca de conhecimento de Deus o tempo todo, você ganha informações sobre Deus, mas você carece de um tipo de conhecimento de Deus que só é possível você possuir do próprio Deus. É um conhecimento que está acima da razão. É um conhecimento que está acima do nosso entendimento, porque é o conhecimento que vem diretamente do trono de Deus, tá bom? Então, terceira coisa que gera você terceirizar, terceira coisa que gera você terceirizar o seu relacionamento com Deus, gera idolatria, tá bom? Gera idolatria. Ah, por que idolatria? Como eu falei um pouco no início. Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo escreve: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, se você coloca outra coisa, seja uma pregação na internet, seja o seu amigo, seja o seu discipulador, seu pastor, se você coloca outra coisa no lugar de Jesus, é idolatria. Porque idolatria, no geral, é isso, né? Você coloca no lugar de Deus qualquer outra coisa. Por mais, por mais excelente que seja essa outra coisa, ainda não é Deus. Então é idolatria. Gente, ouvir pregações é ótimo. Eu sou viciado em ouvir pregação. Fico o dia inteiro ouvindo pregação. Tá com meu fonezinho aqui, vou fazendo as coisas e vou ouvindo pregação. E como isso me ajuda? Mas se eu não tiver o meu tempo de intimidade com o Senhor, se eu não tiver o meu tempo só eu e Ele, num lugar secreto, de nada vai adiantar. Porque isso é exatamente como, eu gosto de dar um exemplo, é como se você fosse muito fã do Neymar. E aí você fica o dia inteiro ouvindo coisas sobre o Neymar, notícias sobre o Neymar. Você sabe quantos gols ele tem na carreira. Você sabe que ano ele ganhou a Champions. Você sabe tudo sobre o Neymar. Provavelmente você pode até saber mais sobre o Neymar do que a mãe dele sabe. Às vezes a mãe dele nem sabe quantas assistências ele deu nesse último ano, mas você sabe. Mas a pergunta que eu faço é: tu acha que tu conhece mais o Neymar do que a mãe dele? É óbvio que não. Você tem mais informações sobre o Neymar, mas a mãe dele continua conhecendo mais. E existe algo parecido sobre Deus, sabe? Se a gente não alinhar os estudos, as pregações que a gente ouve, as músicas, se a gente não associar isso ao lugar secreto de intimidade, onde você extrai diretamente quem Deus é, você pode estar idolatrando ministérios, idolatrando pessoas, idolatrando pregadores, idolatrando liderança e fazendo algo muito injusto com eles, sabe? Que é colocar eles no lugar de Deus. Isso é muita crueldade com uma pessoa que você diz amar. Não coloque outras pessoas num lugar que apenas Deus é capaz de preencher. Porque essas pessoas não vão conseguir corresponder às suas expectativas. E no máximo que você vai fazer é se decepcionar, tá? Então, como a gente resolve isso? Como a gente extrai o conhecimento de Deus de uma forma direta para a gente amadurecer, finalmente? Primeira coisa, oração. Não tem pra onde fugir. Amigos, a oração não é para você mudar o coração de Deus, a oração não é para você controlar o que Deus vai fazer. A oração ela serve para uma coisa principal: te
colocar num lugar de intimidade onde nenhum outro lugar te coloca. Eu já fui em muitas conferências, já fui em muitos eventos, já fui em muitas reuniões, já estive em vários e vários cultos, em várias igrejas, para a glória de Deus. Mas, amigos, eu confesso, até hoje, nunca teve nada parecido com o que eu sinto e passo e conheço de Deus como aqui nesse quarto, como aqui nesse lugar secreto. Como quando eu abro as escrituras, somente eu e Deus e o silêncio. Não tem nada parecido com isso. Mas não é um lugar tão fácil assim de encontrar. Ainda mais pra gente que é uma geração que está sendo estimulada do exterior tantas e tantas vezes. Você precisa parar tudo e olhar para o Senhor na oração. Você precisa olhar para Jesus na oração. E você vai perceber que os seus desejos vão começar a ser amoldados conforme os desejos de Deus. A oração não serve para você transformar o coração de Deus, para você mudar ele de ideia. Mas a oração serve para você amoldar o seu coração aos desejos de Deus. Porque você enxerga a beleza, a plenitude, a grandiosidade e a graça que tem em Deus. Você fala: o que eu posso fazer é me submeter a essa grandiosa majestade. Você precisa orar. Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Charles Spurgeon, que ele fala: jovens, vocês precisam orar porque sua idade é pouca e sua sabedoria é pequena. Sua energia é muita, sua sabedoria é pequena. Então, jovens, vocês precisam orar. Isso serve para todos nós. Segundo passo para você extrair conhecimento diretamente do próprio Deus: leitura bíblica. Para com esse negócio de, vou ler um pouquinho aqui e tal, aí daqui a pouco tu fica 3 dias sem ler. Cara, se você quer extrair conhecimento do próprio Deus, você precisa ler. Deus, ele não deixou um Reels, não deixou um vídeo no YouTube. Deus deixou um livro bem grandão para você ler. Quanto mais se tivesse um gráfico de prazer gerado na leitura bíblica, ele não é um gráfico que vai subindo assim. Ele é um gráfico exponencial. Sabe aquele gráfico que faz uma parábola assim, ó, que sobe de repente? É assim. Eu sei que às vezes o começo pode parecer entediante, mas não desista, porque vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que vai gerar tanto prazer no seu coração a leitura bíblica que você vai ficar viciado. Viciado. Porque quem tá falando isso pra vocês é um viciado em leitura bíblica. Hoje em dia eu me considero um viciado. Às vezes eu tô andando na rua e falo: mano, eu quero chegar logo em casa que eu quero ler minha Bíblia. Eu tô ouvindo uma pregação, eu paro a pregação e falo: mano, eu preciso ler isso aqui. Mas eu ainda tenho muito bem na memória o tempo em que eu falhava no devocional, porque eu achava chato. Não ignora esse sentimento, mas abraça esse sentimento e fala assim: ó, caramba, eu acho chato, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque você tá querendo amadurecer, você é um adulto. E você trabalha quando você não quer, você vai estudar quando você não quer, porque você tá se tornando um adulto. Você é um adulto, né? Você faz coisas que você não quer. Então, faça isso também. Porque isso, na verdade, é a coisa mais importante da sua vida inteira, tá bom? E aqui eu tenho um vídeo que eu falo como você pode extrair prazer da Bíblia, e aqui tá o canal pra você se inscrever. Se você tá vendo até agora e não se inscreveu ainda, eu não sei o que você tá esperando, tá bom? Mas é isso, meus amigos. Até semana que vem. Fique com Deus e queime por Jesus.